Já sentiu que sua vida é controlada por forças invisíveis e que há algo oculto que você não consegue tocar? Muitas pessoas vivem assim, presas em limitações e experimentam padrões que não compreendem. A verdade é que existe um conhecimento poderoso, escondido há séculos, que pode mudar isso. Esse saber, mantido em segredo pelas elites, é a chave para entender e transformar a sua realidade, permitindo que você finalmente tome controle sobre a sua vida. Se você está cansado de sentir que algo está fora do seu alcance, esse conhecimento proibido pode ser a resposta que estava procurando. São forças ao seu redor, influenciando tudo que você faz, pensa e sente, e você nem percebe. Essas forças estão em todo lugar, afetando suas escolhas, seus sentimentos e até as coisas que não deram certo na sua vida. Assustador, não é? E o pior, sem saber desses segredos, você pode estar vivendo preso em uma realidade que nunca escolheu, como se estivesse em uma armadilha invisível, sem entender por que as coisas parecem tão difíceis. Mas calma, porque eu vou te ajudar. No vídeo vou te mostrar esses segredos e principalmente como usá-los a seu favor para finalmente sair dessa prisão e transformar a sua realidade. Você está pronto para descobrir o que nunca te contaram? Se você quer finalmente entender e dominar essas forças ocultas que controlam sua vida, confira agora sua inscrição aqui no canal. Por aqui eu vou te entregar uma série de vídeos com muitas revelações e ferramentas práticas que vão te ajudar a sair dessa prisão invisível e tomar as rédeas da sua realidade. Não perca mais tempo vivendo sob limitações. Inscreva-se e comece sua transformação hoje. Para você que se interessa no domínio de forças ocultas, preciso te dizer que deixei um livro para você. Ele está aqui no primeiro comentário fixado e se chama Os Segredos Proibidos da Mente: 7 técnicas para desbloquear seu potencial oculto e transformar sua realidade. Ao pegar o seu livro, você terá o passo a passo para acessar um poder interno que você nem imagina possuir. Com ele, você terá em mãos as ferramentas para finalmente sair das limitações que te prendem e construir uma vida em que você controla sua realidade, e não o contrário. Pegue o seu livro antes que se esgote. História e Mistério. Há muito tempo existia um grupo de sábios chamados os Três Iniciados. Esses sábios não eram pessoas comuns. Eles tinham conhecimentos tão poderosos e misteriosos que sabiam que nem todos estariam prontos para entendê-los. Então, como se estivessem guardando um tesouro raro e precioso, eles colocaram tudo em um livro, o Kybalion, e mantiveram esses segredos escondidos do mundo. Esse livro era passado de geração em geração, mas apenas para aqueles que mostravam sabedoria e curiosidade suficientes para compreender o que havia ali. O Kybalion é como um mapa do tesouro que, em vez de ouro, revela mistérios sobre a vida e o universo. Quem o abre sente que cada palavra guarda um segredo profundo sobre como as coisas realmente funcionam. É como entrar em um mundo paralelo, onde tudo o que sabemos ganha uma nova cor. Cada página parece te puxar para dentro, fazendo com que você sinta que está em uma aventura mágica, descobrindo respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Para quem se atreve a explorar esse conhecimento, o Kybalion não é só um livro, é uma porta para uma verdadeira transformação. A cada linha, a pessoa sente que está aprendendo algo importante sobre o mundo e sobre si mesma, como se uma luz fosse acesa em cada mistério, iluminando verdades que estavam adormecidas. 7 princípios herméticos. O Kybalion revela 7 grandes segredos, conhecidos como os 7 princípios herméticos. Esses princípios são como peças de um quebra-cabeça, invisíveis, mas essenciais, que fazem o universo inteiro funcionar em perfeita harmonia. Imagine que cada princípio é uma chave poderosa, e quando você segura uma dessas chaves, está se preparando para abrir uma nova porta, uma porta para o conhecimento sobre o mundo e sobre si mesmo, que antes era completamente desconhecida. Esses 7 princípios não são regras rígidas, mas leis naturais que atuam em tudo o que existe. É como descobrir as engrenagens secretas de uma máquina complexa, mas neste caso a máquina é o próprio universo. A partir do momento em que você começa a entender esses princípios, tudo à sua volta parece fazer mais sentido, e cada pequena peça da vida começa a se encaixar de um jeito diferente, como se seus olhos finalmente conseguissem enxergar além do que é visível. Cada princípio, como o de mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, gênero e causa e efeito, é como uma lente especial que você coloca para ver uma parte do universo. O princípio do mentalismo, por exemplo, faz com que você perceba que tudo é mente.
que o universo e cada experiência são, de certa forma, moldados pelos pensamentos. Ao descobrir a correspondência, você entende que há uma conexão mágica entre as grandes e pequenas coisas, como um reflexo que liga o céu e a terra. É como se você tivesse um cinto de utilidades do Batman, mas aqui é um cinto de ferramentas cósmicas, e cada princípio é uma ferramenta específica para entender uma faceta diferente da realidade. Essas ferramentas te ensinam que o mundo não é apenas um amontoado de coisas acontecendo ao acaso, mas uma grande dança sincronizada onde cada movimento, pensamento e acontecimento tem uma razão e um reflexo. Você começa a perceber padrões onde antes via apenas caos e, de repente, a vida se torna menos confusa. Agora, me conta aqui nos comentários, você já sentiu ou já teve aquela sensação de que tudo está conectado, mas não sabe como? Quero saber se esses princípios ressoam com alguma experiência sua. Compartilhe seu ponto de vista. Sua percepção pode trazer uma nova luz às pessoas e você ainda pode descobrir conexões inesperadas com quem está aqui, na mesma busca que você e eu. E quando você coloca todos esses princípios juntos, é como completar uma fórmula secreta. Você passa a ter uma visão muito mais ampla, quase mágica, do que antes parecia impossível de entender. Esse conhecimento traz uma nova visão de mundo, uma espécie de óculos especial que te permite ver a beleza e a profundidade que existem em tudo. Cada princípio é uma revelação que, por si só, transforma a forma como você encara o mundo. Nós vamos explorar na sequência cada um dos princípios. Porém, a visão geral desses 7 princípios já abriram uma porta para o desconhecido, e você quer ir ainda mais fundo, não deixe de conferir o livro que eu deixei para você pegar aqui embaixo, chamado Os Segredos Proibidos da Mente. 7 técnicas para desbloquear seu potencial oculto e transformar sua realidade, disponível no primeiro comentário fixado. Esse livro te guia para além da compreensão inicial, ajudando a aplicar esses princípios no dia a dia e desbloquear um poder que pode transformar sua realidade de dentro para fora. Não perca essa chance de aprofundar seu conhecimento e acessar ferramentas práticas para tornar sua vida mais clara e em harmonia com o universo. Mentalismo. O primeiro princípio, chamado de mentalismo, é como a chave mestra dos 7 princípios, porque revela algo surpreendente. O todo é mente. Esse conceito parece simples à primeira vista, mas carrega um mistério profundo. Imagine que tudo o que você vê, toca, sente e até mesmo as coisas que parecem estar fora do seu alcance são, na verdade, manifestações de uma grande mente. Não é como um simples pensamento. É como se o universo inteiro fosse construído a partir de uma ideia gigante e poderosa. Pense nisso como uma enorme rede de pensamentos, onde cada coisa que existe é uma onda frequencial criada por esse pensamento universal. O princípio do mentalismo sugere que o universo não é uma máquina fria e sem vida. Ao contrário, é algo vivo, dinâmico, movido por intenções e ideias. E, mais do que isso, ele nos lembra que nossos próprios pensamentos, por menores que pareçam, fazem parte desse oceano. O que pensamos e sentimos se conecta a essa grande mente e pode mudar a forma como percebemos e vivemos o mundo ao nosso redor. Imagine que sua mente é um pincel e o mundo, uma grande tela. Cada pensamento, positivo ou negativo, cria uma nova cor, um novo traço, formando a realidade que você vê e sente. Quando você entende o princípio do mentalismo, percebe que não é apenas um observador passivo. Você está participando ativamente na criação dessa obra de arte que é a sua vida. Cada pensamento é como uma semente que cresce e ganha vida, influenciando tudo ao seu redor, desde suas emoções até as situações que atraímos e as oportunidades que encontramos. Esse princípio também ensina que, se tudo é mente, então temos a capacidade de moldar nossa experiência de vida, mudando a forma como pensamos. Um simples pensamento pode abrir portas, transformar um momento difícil em uma oportunidade ou trazer paz em meio ao caos. O mentalismo nos dá o poder de escolher nossos pensamentos com cuidado, sabendo que cada um deles é uma pequena peça de construção que ajuda a formar a realidade. Ao dominar esse princípio, descobre que tem o poder de transformar sua vida a partir do interior, e isso é um dos maiores segredos do Kybalion. Correspondência. O princípio da correspondência é um dos mais fascinantes do Kybalion, pois ensina que tudo no universo está conectado por padrões semelhantes, dos menores elementos até as maiores estruturas. Este princípio é comumente explicado pela frase: como em cima, assim embaixo, como dentro, assim fora.
Isso significa que as mesmas leis e estruturas que organizam o vasto cosmos também agem em escalas menores, como nas partículas subatômicas, e até mesmo dentro de nós. Em outras palavras, existe uma harmonia entre o que acontece nas esferas mais amplas e o que ocorre nos níveis mais íntimos e invisíveis. Esse princípio não se aplica apenas à matéria física, mas também ao nível das emoções, dos pensamentos e da energia. Por exemplo, a ordem e os ciclos que regem os planetas e as estrelas também afetam nossa vida pessoal. Quando observamos a ordem do universo, conseguimos compreender melhor a natureza da realidade em escalas mais pequenas e mais pessoais. A organização do macrocosmo, o universo, reflete-se no microcosmo, cada um de nós. Assim, as experiências e comportamentos humanos podem, de alguma forma, espelhar as forças que operam em nível cósmico. A correspondência sugere que, ao entendermos um nível da realidade, conseguimos ter insights sobre outros níveis. Por exemplo, estudar como as estações do ano mudam em ciclos pode nos ajudar a entender os ciclos emocionais e de vida que passamos. Esse conhecimento nos mostra que as mudanças e padrões dentro de nós não são isolados, fazem parte de uma harmonia maior. Dessa forma, o que percebemos fora de nós reflete algo dentro, e o que experimentamos por dentro muitas vezes se manifesta fora de nós. Compreender a correspondência nos ajuda a ver a vida com mais profundidade, percebendo que as questões e desafios internos podem refletir aspectos externos da vida. Quando entendemos que há uma correspondência entre o mundo interno e externo, ganhamos ferramentas para influenciar nossa realidade. Podemos melhorar nosso estado emocional e mental e, como consequência, começar a perceber mudanças positivas em nosso ambiente e nas nossas relações. Vibração. O princípio da vibração nos revela uma verdade fundamental sobre a natureza do universo. Nada permanece em completo estado de repouso, tudo está em movimento contínuo. Mesmo as coisas que parecem sólidas e estáveis, como uma rocha ou uma montanha, estão vibrando em nível microscópico. Esse princípio é um lembrete poderoso de que a vida e a realidade são dinâmicas, fluídas e movidas por uma energia invisível, mas sempre presente. Cada átomo, cada molécula e cada célula vibra em uma frequência específica, e essa vibração define como percebemos a natureza das coisas. Por exemplo, a matéria sólida vibra em frequências mais baixas, o que a faz parecer mais densa e compacta. Já as substâncias que vibram em frequências mais altas, como a luz e as ondas de energia, são mais leves e rápidas, praticamente intangíveis. Esse movimento incessante cria uma espécie de tecido que compõe tudo o que existe, interligando cada elemento do universo. O princípio da vibração nos mostra que a matéria e a energia não são tão diferentes quanto aparentam. Na verdade, são apenas estados distintos da mesma substância, com frequências de vibração variadas. Assim, o que vemos e tocamos é apenas uma manifestação de energia vibrando em uma determinada frequência, e não algo totalmente sólido ou estático. Essa ideia se conecta com os avanços científicos modernos, que comprovam que mesmo as estruturas aparentemente sólidas, como um pedaço de metal, estão em movimento contínuo no nível subatômico. Incrível pensar que até o que parece sólido, como o metal, está vibrando o tempo todo, não é? Esse movimento incessante, comprovado pelos avanços científicos, nos mostra o quanto há para descobrir sobre o universo e nossa própria existência. Se esse tipo de conexão entre ciência e espiritualidade também te fascina, demonstre para mim deixando o seu like. Isso ajuda a trazer mais conteúdos para você que aprofundam esses mistérios e expandem nossa compreensão da realidade. A vibração também se aplica aos nossos pensamentos e emoções. Pensamentos positivos e emoções de alta frequência, como amor, alegria e gratidão, tendem a vibrar mais rapidamente, enquanto pensamentos negativos, como medo, raiva e tristeza, têm frequências mais baixas. Isso sugere que nossas experiências internas não são separadas do movimento universal. Pelo contrário, elas fazem parte desse campo vibracional e podem inclusive afetar nossa percepção e interação com o mundo. Esse princípio nos dá uma compreensão de que tudo ao nosso redor é energia em diferentes estados de vibração, e que nós mesmos somos parte dessa dança cósmica. Ao entender o princípio da vibração, podemos explorar maneiras de elevar nossas próprias frequências, buscando viver em harmonia com essa energia universal e assim experimentar uma vida mais equilibrada e conectada com o ritmo natural do universo. Polaridade. O princípio da polaridade revela que tudo no universo possui dois lados opostos,
mas que esses opostos não são entidades separadas. Ao contrário, são apenas extremos de uma mesma coisa. Em outras palavras, o frio e o quente, a luz e a escuridão, a alegria e a tristeza, são apenas diferentes graus de uma mesma realidade. Esse princípio nos mostra que a dualidade aparente das coisas é, na verdade, uma ilusão, pois cada par de opostos existe como uma expressão de um mesmo fenômeno, diferindo apenas em intensidade. Um exemplo claro desse conceito é a temperatura. O frio e o calor não são qualidades absolutas, mas pontos numa mesma escala. O que consideramos frio pode parecer quente, se comparado a algo mais frio ainda. Da mesma forma, a escuridão e a luz existem em um gradiente contínuo, onde o que chamamos de escuridão é apenas ausência parcial de luz. Conforme se adiciona mais luz, o ambiente vai se tornando gradualmente mais iluminado, sem uma linha exata onde a escuridão se torna luz. Apenas uma transição suave entre os dois polos. Impressionante, não é? Perceber que luz e escuridão, quente e frio, são apenas intensidades de uma mesma essência, revela o quanto ainda há para descobrir sobre o que chamamos de realidade. Se você sente que existe algo mais profundo por trás desses mistérios, veja o livro que eu deixei para você pegar, Os Segredos Proibidos da Mente podem ser a chave que faltava. No primeiro comentário fixado você encontra esse livro revelador, que oferece técnicas para desvendar camadas ocultas da realidade e desbloquear um potencial que até agora parecia distante. Pegue lá, antes que acabe. Aplicando o princípio da polaridade às emoções, podemos entender que sentimentos como alegria e tristeza também são extremos de uma única experiência emocional. Esses estados variam em uma escala contínua de intensidade, onde a alegria pode, por vezes, ser próxima de um estado neutro e tristeza pode ser uma redução na intensidade do mesmo eixo emocional. O princípio da polaridade sugere que, ao invés de percebermos nossos sentimentos como forças opostas, podemos reconhecer que eles estão interligados e que temos a capacidade de navegar por essa escala, encontrando um ponto de equilíbrio. Esse princípio vai além dos sentimentos e do ambiente físico, alcançando conceitos mais profundos, como o bem e o mal, o positivo e o negativo, a verdade e a falsidade. Essas dualidades, quando observadas pelo olhar da polaridade, perdem seu caráter de oposição absoluta. O bem e o mal, por exemplo, são julgamentos feitos com base na perspectiva, cultura e contexto, e muitas vezes têm mais semelhanças do que aparentam quando analisados a fundo. Assim, o princípio da polaridade nos permite reconhecer que os extremos que percebemos no mundo são, na verdade, graduações de uma mesma essência. Ao compreender esse princípio, somos capazes de modificar nossa percepção sobre o que chamamos de opostos, cultivando uma visão mais ampla e menos rígida sobre a vida. Isso nos permite também escolher conscientemente onde queremos nos posicionar em qualquer experiência, entendendo que temos o poder de ajustar a intensidade das coisas, em vez de sermos dominados por uma perspectiva de separação ou conflito entre os polos. Essa compreensão nos dá uma liberdade interna, pois nos ajuda a ver que os opostos, no fundo, são complementares e que podemos caminhar por essa escala com maior equilíbrio e paz. Ritmo. O princípio do ritmo ensina que tudo no universo segue um movimento cíclico, uma espécie de pulsação natural que faz com que tudo tenha um fluxo contínuo de subida e descida, avanço e recuo, começo e fim. Assim como as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, cada aspecto da vida, desde as energias cósmicas até os processos mais íntimos, passa por fases e ciclos. Esse movimento é inescapável e atua em todos os níveis de existência, desde os fenômenos físicos, como as marés, até os aspectos emocionais e psicológicos dos seres humanos. Esse ritmo cíclico também pode ser percebido em ciclos naturais, como as fases da Lua, que vão da Lua nova à cheia e voltam novamente, ou mesmo nos ciclares, que avançam e recuam sem cessar. Esse vai e vem é um lembrete constante de que nada permanece fixo. Tudo está em um estado de movimento constante. Esses ciclos naturais são como um reflexo de algo maior, a própria natureza do universo e da vida humana. Eles trazem uma sabedoria implícita que nos ajuda a entender que há momentos para tudo e que os períodos de expansão e contração, avanço e descanso, fazem parte de uma ordem natural. No nível pessoal, o princípio do ritmo nos lembra que nossos estados emocionais, energias e situações de vida também seguem esses ciclos. Há momentos em que estamos em alta, cheios de energia, entusiasmo e clareza,
Enquanto, em outros períodos, sentimos que nossas energias diminuem, somos chamados a desacelerar e até mesmo a refletir ou descansar. Assim como não podemos apressar o ciclo das estações ou das marés, também não devemos nos forçar a manter sempre o mesmo ritmo em nossas vidas. O princípio do ritmo nos ajuda a aceitar que os altos e baixos são normais e necessários para nosso desenvolvimento e equilíbrio. Compreender esse princípio nos oferece uma perspectiva de paciência e aceitação, pois reconhecemos que as dificuldades e momentos de baixa também passarão, dando espaço a uma fase de crescimento e renovação. Ele nos ensina que, ao invés de resistir ou lutar contra esses ciclos, devemos aprender a fluir com eles. Ao nos alinharmos com o ritmo natural das coisas, evitamos a exaustão, cultivamos a resiliência e nos preparamos melhor para lidar com os desafios quando eles surgem. Esse movimento cíclico também nos ensina sobre o conceito de timing, o momento certo para agir e para descansar. Ao respeitar os ritmos naturais, conseguimos tomar decisões mais conscientes e saudáveis, reconhecendo que há um tempo certo para plantar, um tempo para esperar e outro para colher. Dessa forma, o princípio do ritmo não apenas nos ajuda a lidar melhor com nossos próprios processos, mas também a ver que há uma harmonia subjacente em tudo o que acontece, lembrando-nos de que cada fase é passageira e parte de um ciclo maior. Gênero. O princípio do gênero revela que tudo no universo possui duas energias fundamentais, conhecidas como energias masculina e feminina. Essas energias não se referem ao gênero humano, mas sim a qualidades essenciais que permeiam todos os níveis da existência, desde as forças cósmicas até os fenômenos naturais e o próprio funcionamento da mente humana. Esse princípio mostra que essas energias são opostas e complementares ao mesmo tempo, formando um equilíbrio dinâmico que é necessário para que tudo no universo funcione em harmonia. A energia masculina, muitas vezes chamada de ativa ou dinâmica, é associada a características como ação, assertividade, foco e direção. Ela representa a força de impulso, de criação e de movimento para fora, e é a responsável por iniciar, desenvolver e transformar. Por outro lado, a energia feminina, ou receptiva, é caracterizada por qualidades como introspecção, receptividade, sensibilidade e nutrição. Ela representa a capacidade de acolher, nutrir e cuidar, mantendo a base necessária para que a criação se sustente e floresça. Essas duas energias não apenas coexistem, mas se complementam de forma essencial, e juntas criam um ciclo de equilíbrio. Em todas as coisas, desde as plantas até as ideias, passando pelas emoções, as energias precisam estar presentes para que a vida funcione de forma saudável e equilibrada. Por exemplo, em uma planta, a energia masculina é aquela que faz com que ela cresça e se expanda em direção à luz, enquanto a energia feminina é a que permite que suas raízes se fixem no solo, nutrindo e dando suporte ao seu crescimento. No contexto da mente e das emoções, esse princípio também se aplica. A energia masculina em nosso pensamento está associada a uma abordagem mais lógica e analítica, enquanto a energia feminina representa uma intuição e um sentir mais profundo. Quando essas duas forças operam em harmonia dentro de nós, conseguimos tomar decisões equilibradas, que levam em conta tanto a razão quanto a sensibilidade, unindo a capacidade de agir com a compreensão da importância de pausar, refletir e sentir. O princípio do gênero nos ensina que o equilíbrio entre as energias masculina e feminina é essencial para a harmonia. A predominância de uma sobre a outra gera desequilíbrio. Ação sem receptividade causa exaustão, enquanto receptividade sem ação leva à estagnação. Ao equilibrarmos essas energias, alinhamos nossa vida com o fluxo natural do universo, promovendo um estado de harmonia com nós mesmos e com o ambiente ao redor. Causa e efeito. O princípio de causa e efeito ensina que cada ação, pensamento e escolha gera uma consequência inevitável, moldando o curso dos eventos que se desenrolam em nossa vida e no universo ao nosso redor. Esse princípio é como uma lei cósmica de movimento, onde nada acontece de forma isolada ou sem impacto. Tudo o que fazemos, desde a menor atitude até a decisão mais significativa, cria um efeito que se reflete tanto em nós mesmos quanto no mundo ao nosso redor. Assim, o conceito de causa e efeito é semelhante a uma corrente de eventos que se interligam, como uma longa fila de dominós. Quando empurramos o primeiro dominó, ele inevitavelmente derruba o seguinte, gerando uma reação em cadeia que se estende muitas vezes para além do que conseguimos perceber.
Esse princípio é um lembrete poderoso de que não estamos desconectados de nossas ações, pensamentos ou intenções. Cada pequena escolha tem o potencial de afetar a realidade de formas diversas e até imprevisíveis. Mesmo ações que possam parecer insignificantes, como uma palavra dita com impaciência ou um gesto de gentileza, carregam consigo uma energia que se manifesta em algo concreto. Esse princípio é, portanto, uma base para entender a responsabilidade pessoal, já que nos lembra que o poder de criar resultados está em nossas próprias mãos. Somos responsáveis pelo que escolhemos fazer ou deixar de fazer, e essas escolhas sempre encontrarão um meio de retornar para nós, de alguma forma. Além disso, o princípio de causa e efeito se aplica tanto ao mundo físico quanto ao mundo mental e emocional. No nível físico, é fácil observar que cada ação tem uma reação. Se arremessamos uma bola contra uma parede, ela volta em nossa direção. Se colocamos energia em um projeto, ele se desenvolve. No entanto, esse princípio também é profundamente relevante no campo emocional e mental. Quando cultivamos pensamentos positivos, por exemplo, nossa mente se torna mais resiliente e calma, o que, por sua vez, influencia nosso comportamento e as situações que atraímos. Da mesma forma, pensamentos negativos ou ações impulsivas podem atrair desordem ou conflitos, tanto em nós quanto em nosso ambiente. Compreender o princípio de causa e efeito é também entender que existe uma ordem subjacente ao caos aparente da vida. Nada acontece por puro acaso. Tudo é uma sequência de causas e efeitos que seguem leis universais. Essa compreensão nos dá uma sensação de controle e de clareza, pois nos permite perceber que podemos influenciar nosso futuro através das escolhas que fazemos agora. Mesmo que algumas consequências sejam sutis ou não se manifestem imediatamente, esse princípio garante que tudo encontra um ponto de equilíbrio ao longo do tempo. Aplicar o princípio de causa e efeito exige consciência e responsabilidade. Cada escolha é uma semente que inevitavelmente trará frutos. Ao entender essa relação, tomamos decisões mais alinhadas com nossos objetivos, sabendo que a colheita virá no tempo certo. Esse princípio nos ensina a paciência e nos lembra de que somos co-criadores de nossa realidade. Transformação pessoal. O estudo do Kybalion frequentemente leva a uma transformação pessoal profunda e duradoura. Ao absorver e aplicar os princípios herméticos, muitas pessoas começam a experimentar uma mudança de percepção que altera significativamente a forma como enxergam o mundo, a si mesmas e as relações que mantêm com os outros e com o universo. Esse conhecimento proporciona uma nova perspectiva, uma visão mais ampla e equilibrada, onde cada experiência, pensamento e ação se tornam partes integrantes de um todo interconectado. O mundo passa a ser percebido com mais clareza e harmonia, e as complexidades da vida que antes poderiam gerar ansiedade, confusão ou conflito, agora são vistas como oportunidades para aprendizado e crescimento. Essa transformação pessoal não acontece de maneira instantânea. Ela exige um comprometimento constante com o estudo e a prática dos princípios do Kybalion, desenvolvendo uma compreensão cada vez mais profunda de cada um deles. Cada princípio oferece uma ferramenta poderosa para autocompreensão e autodomínio, como o princípio de causa e efeito, que nos faz refletir sobre a responsabilidade de cada escolha, ou o princípio do ritmo, que nos ensina a aceitar os altos e baixos da vida com sabedoria. Gradualmente, quem se dedica a essa jornada percebe que suas reações automáticas, medos, padrões de pensamento e comportamentos desarmônicos começam a se dissolver, dando lugar a uma nova forma de ser, mais alinhada e consciente. Essa jornada de transformação é profunda e pede dedicação constante, mas os resultados são extraordinários. Se você sente que está pronto para dar um passo além e descobrir como aplicar esses princípios no seu dia a dia, explore os segredos proibidos da mente. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para este livro. Ao adotar a visão do Kybalion, os praticantes encontram um estado de equilíbrio e serenidade, entendendo que todos os eventos, até os desafiadores, têm um propósito maior. Essa perspectiva reduz julgamentos e ansiedades, trazendo um novo sentido à vida, onde cada ação ganha intenção e significado. No entanto, esse conhecimento também carrega uma responsabilidade. Os princípios herméticos oferecem o poder de entender e influenciar a realidade, exigindo ética e sabedoria. Manipular essa realidade com discernimento é essencial para evitar consequências indesejadas e lembrar que a verdadeira transformação visa o crescimento consciente e não o controle arbitrário.
Essa jornada de transformação, ao mesmo tempo poderosa e delicada, é apenas o começo de um aprendizado contínuo. Mesmo após a descoberta dos segredos do Kybalion, há sempre mais a explorar, pois cada princípio possui camadas de significado que se revelam apenas com o tempo e a prática. É essencial cultivar uma prática contínua e se permitir evoluir gradualmente, respeitando o próprio ritmo e aprofundando-se na compreensão desses conhecimentos. A cada passo dado nesse caminho, a pessoa se torna mais alinhada com as leis universais, vivendo com um senso de unidade e harmonia com o cosmos. E você, onde está nessa jornada? Compartilhe nos comentários em que ponto dessa descoberta você se encontra e como esses conhecimentos têm impactado sua visão de mundo. Juntos, podemos fortalecer essa busca e apoiar uns aos outros na caminhada rumo a uma compreensão mais profunda das leis universais. Portanto, ao abraçar essa transformação, lembre-se de que o conhecimento que você adquiriu é uma chave, e essa chave é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Para alcançar uma vida plena e significativa, use esses princípios com sabedoria. Seja constante em sua prática e esteja sempre atento ao impacto de suas ações e escolhas. A verdadeira transformação pessoal, segundo Kybalion, não é apenas sobre mudar a própria vida, mas sobre viver de forma mais consciente e integrada ao todo, contribuindo para o bem maior e para a própria evolução espiritual. Se você está pronto para expandir ainda mais o conhecimento que descobriu com o Kybalion, não deixe de assistir o vídeo que estou deixando aqui para você sobre a simulação da realidade e a caverna de Platão, onde entramos em profundos mistérios da realidade, explorando como vemos o mundo e o que realmente está por trás das aparências. Prepare-se para desbloquear um novo nível de entendimento. Clique agora para assistir. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal e continue recebendo os nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.